Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Aproveite a Black da New. O Brasil vai receber em dezembro os primeiros lotes da vacina bivalente contra a Covid-19. Enquanto isso, o país vive uma nova onda de casos e as autoridades de saúde vêm endurecendo as medidas de proteção em São Paulo. Por exemplo, as máscaras voltam a ser obrigatórias no transporte público a partir de amanhã. E sobre esse cenário da pandemia, nós conversamos agora com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Jean, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer ao senhor, nós estamos com uma baixa cobertura de vacinação, muito em função das pessoas que não compareceram para completar o ciclo vacinal. E muitos acabam aguardando a chegada desse novo lote com o argumento de que a vacina de hoje não protege contra a nova variante. Qual é a argumentação técnica para convencer essa pessoa a cumprir o seu protocolo vacinal? William, boa noite. É um prazer poder estar conversando com você e com todos os amigos aí da Jovem Pan News. É importante lembrar que, a despeito de nós termos uma circulação muito grande dessas novas subvariantes da Ômicron, tanto a BQ1 quanto da BA5, que tem uma característica que nós chamamos de infectividade maior, que é a sua capacidade de transmissão maior de pessoa a pessoa, nem por isso nós tivemos um grande incremento com o impacto de doenças graves e fatais. Ou seja, aumentamos o número das ocupações nos leitos de unidade de terapia intensiva do ponto de vista percentual, mas isso está muito abaixo daquilo que nós vimos na segunda onda e no início do ano com o advento da Ômicron. Só para ter uma ideia em termos de número, nós hoje estamos com quase 900 pessoas internadas nas nossas unidades de terapia intensiva em todo o estado. Quando nós falávamos no pico da segunda onda, nós estávamos com 13.500 pessoas. E quando nós falávamos agora, no início do ano, com a Ômicron, nós estávamos com 4.950. Portanto, sem dúvida nenhuma, isso está relacionado, esse baixo comprometimento do nosso sistema de saúde pela vacinação, a imunização que nesse momento ainda tem a possibilidade de proteger a nossa população contra as variantes. E nós sempre dissemos que a importância de um ciclo vacinal completo, ele acabava sendo principalmente para cepas iniciais, ou seja, 2 doses era o ciclo vacinal completo. Quando a gente falava nas subvariantes, a importância de se fazer doses adicionais, a 3ª dose, a 4ª dose, e agora, para os imunocomprometidos adultos acima de 18 anos, a 5ª dose. E por que isso? Porque nós sabemos o quanto é necessário para essas subvariantes nós termos uma taxa de anticorpos aumentada e mantida essa, que nós chamamos essa contagem, a titulação por um período mais prolongado. Mas o que nós vemos na realidade? Hoje, nós temos mais de 10 milhões de pessoas, incluindo crianças, que deveriam ter tomado a sua primeira dose da vacina e não fizeram. 7 milhões que deveriam ter tomado a sua segunda dose e não fizeram. Apenas 38% da nossa população chegou a fazer a sua 4ª dose. E quando a gente vai olhar a população pediátrica, nós temos apenas 50% das crianças idealmente vacinadas. Portanto, se nós estamos falando que existirá a circulação, já existe, mas continuará existindo outras subvariantes presentes, para que nós tenhamos uma população devidamente protegida, é importante a vacinação. Gorenstein, quanto mais o vírus entra em contato com o homem, maior é a possibilidade de surgimento de novas variantes. Fato que hoje nós estamos num período de Copa do Mundo. Os bares e restaurantes estão lotados. A gente está vendo a turma comemorar. A sua recomendação para essas pessoas que hoje estão acompanhando os jogos que saem nas comemorações? É importante lembrar que o fato das pessoas estarem idealmente vacinadas propõe e acaba promovendo um risco de doença muito mais leve, lembrando muito mais um resfriado, nem uma gripe. A gripe normalmente tem um comprometimento maior do seu estado geral. Mas é importante que essas aglomerações, quando ocorrem, e possam sim acontecer, que as pessoas
procurem se utilizar das máscaras. Ao tomar aquela cervejinha, o seu suco, ou ingerir enfim, os petiscos, que tirem sua máscara, assim o façam, e voltem e tornem a colocar essa máscara. Portanto, essas aglomerações, elas acabam acontecendo, mas o cuidado passa a ser redobrado principalmente para aquelas pessoas que não têm o seu ciclo vacinal completo. Então, reforçando, é muito importante que as pessoas, especialmente as pessoas que não têm o seu ciclo vacinal completo e que estejam indo para essas comemorações, assistir com amigos, parentes, nas suas casas ou nos bares, que se utilizem das máscaras e só as tirem para beber, comer e voltem a recolocá-las. Isso é uma forma, sim, de segurança. Nós voltamos a trazer a obrigatoriedade das máscaras para o transporte público, até porque existe uma dificuldade muito grande de se fazer distanciamento social. Não, em algumas situações, principalmente nos horários de pico, é muito difícil que exista uma renovação do ar das composições, então os ambientes não são arejados, não são ventilados e acabam sim comprometendo o risco de circulação de vírus respiratório, principalmente nesse momento, os vírus da Covid. Gorenstein, eu vou chamar o Rodrigo Constantino, porque o Constantino chegou a falar hoje sobre o uso de máscaras, sem o objetivo de criar nenhum tipo de polêmica, mas a gente estimular o livre debate em relação a esse uso das máscaras. Constantino, a palavra é sua. Doutor, boa noite. Eu vi uma reportagem do Eli Vieira, que é um biólogo geneticista, alguém do campo da ciência, na Gazeta do Povo hoje, mostrando que a evidência científica não corrobora com essa redução do contágio grande por conta do uso da máscara. Ao mesmo tempo, muita gente reclama, é uma coisa que incomoda, tem problemas, às vezes, para usar até em academia, eu já vi obrigatoriedade. Eu queria que o senhor realmente explicasse se é necessário usar máscara para reduzir contágio de Covid. Sem dúvida alguma, a forma de você proteger a população, Constantino, contra o risco de contaminação de qualquer vírus respiratório, inclusive de micobactérias, por exemplo, da tuberculose, é a utilização de máscaras. Eu vou usar um exemplo muito pessoal. Um dos acordos que fiz com o governador João Dória para assumir a Secretaria de Estado era que eu continuasse a fazer a minha carreira como médico. Então, sempre antes de ir para o Palácio ou para a Secretaria, eu passava, e como eu continuo fazendo, no hospital, na ala de Covid. E nós até então não éramos imunizados para a Covid. Afinal de contas, nós não tínhamos a vacina disponibilizada. E dessa forma, a única forma de proteção foi exatamente a máscara. Eu digo para você, eu não tive Covid. Então, esse é um exemplo que eu estou dando pessoal de mostrar que realmente o fato da utilização de máscara, ela é sim protetora. E ela diminui, foi isso que fez com que, associado naquela oportunidade que nós tínhamos realmente os números, principalmente na segunda onda, fazendo as restrições, é que promoveram a possibilidade de nós aguardarmos as vacinas. Agora, nesse momento, nós temos um público vacinado e temos a questão da obrigatoriedade do uso de máscara, até porque nem todos, como eu disse, trouxe esses números, estão idealmente protegidos, vacinados. Então, é muito importante que as pessoas tomem as vacinas, aqueles que não o fizeram se mantenham com o uso de máscara, não apenas nesses ambientes obrigatórios, mas em locais que hajam e existam, portanto, aglomeração, e acabem atualizando o seu sistema e seu esquema vacinal. Doutor, eu passo a palavra para o comentarista PAN, Alfredo Scaff. Boa noite, secretário. Eu gostaria de saber quando é que nós teremos aquele prazo definido com relação à dose única anual, quando chega a vacina nova, porque essa informação está um pouco dispersa. As pessoas gostariam de saber e a gente precisa ter um cronograma para isso.
Você tem toda a razão, essa é uma das grandes cobranças que a gente tem feito, principalmente agora, com relação ao governo de transição, governo federal de transição. Nós precisamos saber qual é o cronograma que nós teremos da distribuição dessas novas vacinas, especialmente das vacinas bivalentes, que já contemplam as variantes, as subvariantes da Ômicron, dando então a possibilidade de nós já não dizermos mais a 4ª dose, a 5ª dose, a 6ª dose, mas doses de reforço que passam a ser doses anuais, da mesma forma que é feita para outros vírus respiratórios, como por exemplo da gripe. E a importância, é bom salientar, que essas novas vacinas aí disponíveis, elas têm uma carga que nós chamamos antigênica, de carga de vírus muito maior no ponto de vista de material genético. Isso produz mais anticorpo, portanto esses anticorpos tendem a se elevar com mais celeridade e se perpetuar por um período mais longo. E por outro lado, por se tratar de um RNA, de vírus RNA, ele tem a possibilidade de ajustar futuras vacinas baseadas nesse modelo, ou seja, fazendo com que sejam atualizados para novas subvariantes que eventualmente surjam. E dessa maneira é o que acaba acontecendo com relação à gripe. Todo ano as vacinas são atualizadas e nós não falamos mais de número de doses, mas de doses de reforço que contemplem o calendário vacinal. Jean, sobre a síndrome gripal, era muito comum a gente ter essa preocupação no período de inverno. E o que a gente observa são casos também no verão, até mesmo um aumento de casos no verão. Mudou alguma coisa no comportamento dessas síndromes? De forma alguma. A gente sempre lembrou que a circulação de vírus respiratórios, elas acontecem durante todo o ano, mas elas se intensificam especialmente na época em que as temperaturas baixam, final do outono, início do inverno, aliás, durante o inverno, que é natural que as pessoas se concentrem em ambientes mais aglomerados, tendam a fechar as janelas, vitrôs do transporte público, e com isso, naturalmente, a presença dos vírus acabam sendo muito mais facilitadores em termos de transmissão. Mas nós temos, sim, ao longo de todo o ano, e como disse, um impacto maior em períodos com temperaturas mais baixas. Bom, nos microfones da Jovem Pan, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Gorenstein, obrigado, bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, e é sempre muito bom falar com vocês e tirar as dúvidas da população. Mas lembrando, vamos atualizar nossa condição vacinal e usar máscara. É uma questão de proteção para a gente, e principalmente para aqueles que muitas vezes estão em casa, idosos, pessoas que têm problema na sua saúde e crianças que ainda eventualmente não foram vacinados. Obrigado, doutor.